Olá, meu nome é Valesca Constantin, sou mestranda da UERGS, no mestrado em Ambiente e Sustentabilidade, e o meu trabalho de conclusão estava envolvendo o painel das águas, que é um dashboard para mostrar informações e gerenciar essas informações para a tomada de decisões, focado em 32 municípios da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Então, eu vou começar mostrando como eu fiz esse trabalho. Vou começar mostrando os arquivos que foram utilizados. Então, a ideia inicial era utilizar as informações da Agência Nacional das Águas, do RS Águas e das companhias de saneamento de cada município. Porém, a gente não encontrou nenhum dado significativo e relevante no RS Água para o ano de 2020, 21 e 22. Os dados estavam muito desatualizados. E por informações extraoficiais da FEPAM, houve uma diminuição, né, na verba para esses tipos de análise logo depois da pandemia, né, em decorrência disso no estado. Então, os arquivos do Power BI, eles ficam nessa pasta. Eu tive algumas revisões desde junho, na verdade começou em março, mas daí a gente aproveitou a partir de junho, julho e agosto. E os dados, eles vêm, por exemplo, 2020 e 21 da Agência Nacional das Águas, de um arquivo extraído diretamente do site, que é um Excel, e a gente pega da aba Dados Ajustados. Mas aqui tem vários tipos de parâmetro da Agência Nacional das Águas, e eu fiz um filtro só para a Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Eu utilizei só os 32 municípios em estudo. Além disso, a gente pegou também todos os dados das companhias de saneamento. Então, dos 32 municípios, foram encontrados 26 com os dados pela Corsã. Então, eu tive que abaixar, né, de cada um dos municípios no site da Corsã o PDF com os dados relativos mês a mês à qualidade da água. Já Caxias do Sul tinha os dados pela SAMAI, então eu também baixei mês a mês, todos referentes somente o ano passado, ano 2022. Então, os dados eles vieram assim. Eu tinha uma tabelinha com o nome dos 32 municípios, o tamanho dele inserido dentro da bacia, a população inserida dentro da bacia, e os rios, né, recursos hídricos, aqui na coluna A, que cada município possuía. Então, aqui eu tenho o background, que é a parte de trás do painel das águas que eu vou mostrar em seguida e alguns outros arquivos de suporte que o Power BI puxa automaticamente. Então, essa é a tela inicial. A ideia era construir um painel para os anos de 2020, 21 e 22 e que será atualizado por mais 5 anos. Essa parte da seleção de todas as cidades de Caxias do Sul é pelo simples fato que a Companhia de Saneamento de Caxias, né, tem o arquivo com uma fonte diferente do que todas as outras cidades que são da Corsã. Por isso que a gente tem que selecionar somente antes da seleção de Caxias, o município Caxias do Sul, para que a fonte de dados venha corretamente. Aqui tem um outro filtro, que é os 32 municípios. No lado direito, a gente consegue perceber a percentagem de tratamento de esgoto disponibilizado por IBGE 2010, atualmente no site. Assim que sair a atualização, né, que a gente está prevendo para no máximo final do ano, a gente atualiza essa percentagem de tratamento de esgoto desses 32 municípios. A precipitação também foi retirada de um site federal e está separado por trimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Quando eu estou selecionando todos os municípios, as informações abaixo, tanto dos gráficos quanto aqui em cima, ficam em média da seleção de todos os municípios. Guilherme Camargo, o consultor, ele ajudou
na elaboração e tratamento dos dados desse trabalho. Então, gostaria de iniciar falando que vocês vão perceber uma diferença entre o Power BI Desktop, que eu estou mostrando agora, que é a edição onde realmente é possível configurar o dashboard, e da opção do Power BI online, né, que é a publicação online. Que no desktop é possível elaborar desde o início a inserção dos dados e todas as configurações de layout. Na publicidade online, ele somente é para compartilhar com a equipe e a visualização das informações, não podendo ser feito grandes mudanças ou atualizações no arquivo. Importante também falar do dashboard do Power BI. Aqui, como vocês veem, no canto superior direito, ele está logado com o meu nome. Eu tive que criar uma conta comercial dentro do site da Microsoft e pagar uma licença de programa autorizado de R$ 64,00 por mês para poder elaborar esse programa, esse dashboard em si. Então, todos os dados estão centralizados em somente uma página, que nem a gente consegue ver aqui, e somente na versão para desktop, para computador, e não foi configurado para celular. Da onde vêm os dados? Antes de eu falar propriamente deles. Os mapas, eles vêm automaticamente do Google Maps, né? É uma plataforma que é integrada da Microsoft Azure. E ele é totalmente interativo, então eu consigo atualizar em tempo real aqui, por exemplo, o local onde eu estou, aqui próximo ao aeroporto Salgado Filho, bairro Esplanada, Caxias do Sul. E tem selecionado em azul os 32 municípios em estudo, né, todos dentro da bacia Taquariantas. Então, essa parte é onde fica o dashboard em si, que é o painel visual interativo. Os dados daqueles Excels e PDFs que eu comentei antes, eles ficam nessa segunda parte aqui do programa. Então, eu tenho o nome de todos os municípios, faço algumas chaves de ligação entre os arquivos, como aqui são os dados tratados de Caxias do Sul. Todas as outras cidades estão tratadas aqui nessa outra, como se fosse uma tabela, né, dentro do próprio Power BI. E as tabelas importadas, elas são interligadas através dessa ferramenta que eles chamam de exibição de modelo. E aqui a gente consegue ver exatamente qual foi a coluna que foi interligada entre um arquivo e outro através do Power BI para que os gráficos se tornassem dinâmicos e atualizados instantaneamente e corretamente. Então, passando o mouse sobre os asteriscos ou o número 1, a gente consegue ver quais as ligações entre todos os arquivos. Isso foi feito, principalmente essa parte, essa inter-relação e conexão correta, através do consultor Guilherme Camargo. Agora, a gente partindo para a publicação do relatório online, a gente abre automaticamente essa página da internet e eu consigo mostrar mais detalhadamente para vocês, um a um, os gráficos. Então, com a tela expandida, eu tenho aqui à esquerda as informações da Agência Nacional das Águas dos parâmetros gerais e abaixo da Agência Nacional das Águas os enquadramentos dos corpos hídricos. Lembrando que as informações que estão sendo mostradas na tela são a média de todos os municípios. Eles só mudam quando eu seleciono um município específico, como eu vou fazer agora para André da Rocha. Daí a gente já nota que André da Rocha não tinha informações no site da Corsã disponível no período de estudo do mestrado e da captura de dados. Então, foi gerado somente os indicadores federais de qualidade da água. Se eu observar também o mapa, eu consigo ver quais corpos hídricos ou não estão próximos à área central de André da Rocha. Rio da Prata, por exemplo.
À esquerda, com o nome de cada parâmetro, eu inseri a informação do limite, né, do limite legal da CONAMA para água doce desses parâmetros, né? Porque a maioria dos corpos hídricos são considerados aqui na análise porque eles são para uso de consumo humano. Passando para o próximo, Antagorda, a gente observa que tem a mesma situação de André da Rocha, e já Antônio Prado tem todos os dados da Corsã, além dos dados federais. Eu consigo ver o tratamento de esgoto de Antônio Prado, por exemplo, que é de 84,1%, e as precipitações ao longo do ano todo. Embaixo no mapa eu vejo a proximidade com outros municípios e também que ele tem uma cascata e corpos hídricos passando muito próximo da área central. E o Leão, por exemplo. Agora, para mostrar Caxias do Sul, a gente vê que aqui no gráfico central já muda para SAMAI. E os parâmetros, eles são 4. Cloro, cor aparente, fluoreto e turbidez. E na parte de baixo tem a tolerância legal aqui como legenda. Os outros municípios que tem Corsã não apresentam, por exemplo, o fluoreto, somente cloro, cor e turbidez. Mas continuando por Caxias, a gente consegue dinamicamente mudar para um gráfico e outro, né, e analisar as informações. Lembrando que eles são, no caso das informações federais, médias dos anos de 2020 e 2021 que estavam disponíveis no site da Agência Nacional das Águas. Tem uma observação também aqui embaixo, no caso dos parâmetros da Corsã e da SAMAI. Ambos, né, fazem o monitoramento de coliformes, mas eles estavam ausentes no ano de 2022. A gente tem o caso de alguns municípios, 2 municípios que não apresentaram nenhum dado. Campestre da Serra, foi o caso aqui. Campestre da Serra. E mais um município. No mínimo, eles apresentavam da companhia de saneamento, né? Que nem eu posso ir observando enquanto eu clico. Mas Campestre da Serra não apresentou nenhum. E nem a cidade de Progresso. Sendo que Progresso a gente também consegue observar que tem um tratamento de esgoto de só 25%. E corpo hídrico passando muito próximo da área central. Então, essas são as principais informações que a gente consegue observar. Importante também dizer, tinha algumas limitações quando a gente escolheu 32 municípios mostrando em uma tela somente, a gente não conseguiu fazer com que eles mudassem de cor os gráficos se as informações estivessem fora da tolerância legal, porque o banco de dados era muito grande. Então, se eu criasse telas, um para cada município, que pode ser sugerido como um trabalho futuro, a gente consegue alterar isso mostrando a tolerância legal fora colorido, né, dentro dos mapas. Mas aqui a gente optou, como havia uma limitação, colocar como legenda ou aqui como descrição dentro do próprio parâmetro. O fundo, né, o background aqui do dashboard, ele foi inspirado numa comunicação visual que a própria Universidade Estadual do Rio Grande do Sul utilizava, né, cores bem bonitas e fotos aqui do nosso estado. Obrigada, gente.